Que a paz esteja com todos, caríssimos irmãos, no ideal espírita da casa do Select. Que Deus nos abençoe e nos proteja grandemente. Vamos orar? Glorioso Deus, Senhor do Universo, que nos fazes compreender, Senhor, as tuas lições trazidas pelo nosso irmão mais velho, teu filho dileto, Jesus, o Cristo de Deus. Que ele possa, através do amor que emana dele, tocar os nossos corações e nos fazer compreender as suas lições. Nesta noite, Senhor, e neste momento em que nos reunimos em Teu nome, te agradecemos por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos conceda, nesse instante, a Tua paz infinita. Que Jesus seja conosco, hoje e sempre. Nós estamos com uma lição que nos foi confiada nesta tarefa, que é desta obra Caminho, Verdade e Vida, essa obra de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Nesta lição número 91, Campo de Sangue. E nós temos aqui esse texto maravilhoso, que é o texto bíblico que nós chamamos, que nos assegura a oportunidade de compreendermos esse texto, que nos elucida o seguinte: por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Está em Mateus, capítulo 27 e 28. E vamos seguir agora com essa lição que nos faz compreender esse instante. Desorientado em vista das terríveis consequências da sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e lhes restituiu as 30 moedas, tirando-as a esmo no recinto do templo. Quando nós ouvimos isso, nós percebemos que havia um momento de arrependimento, ou um momento de lucidez. É quando nós não estamos ainda nem mesmo compreendendo como é que isso aconteceu. Por que a gente diz isso? Porque simplesmente o dinheiro que constituía aquele exato momento de puro sacrifício do nosso irmão estava sendo compreendido por ele mesmo. Sabe aquela coisa, caiu a ficha, agora eu entendi. Meu Deus, esse dinheiro constituía o preço de sangue. E buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro de estrangeiros, denominados desde então Campo de Sangue. Por que nós falamos isso? Por que Emmanuel nos chama a atenção a este campo de sangue? Porque vejam mesmo, Judas, o Iscariotes, que tivera entregue Jesus à sua própria sorte, com a entrega do seu posicionamento, aonde ele estava, com quem ele se encontrava no Monte das Oliveiras. E que naquela tarde tristonha, o Judas entregou-se ao despautério, de que muitas vezes acontece conosco. Nós ouvimos muito no movimento espírita alguma coisa falando sobre fé raciocinada. Eu acho lindo, magnífico. E não tiro o mérito da fé raciocinada. Não, 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 não. Ela é perfeitamente lógica. Mas existe algo que está faltando. Não é só preciso termos fé raciocinada. É preciso termos também, agora, algo surpreendente, que é a compreensão desta fé raciocinada ligada diretamente aos sentimentos. E que nos falta olharmos para isso, para não termos uma fé raciocinada sem sentimento, sem a emoção, sem a condição que nos é necessário para entendermos
o que nós estamos raciocinando e que nos levou a uma consequência física. Uma consequência física. Pedi e obtereis. Muitas vezes a gente pede a Deus, mas a gente não sabe as consequências morais dos nossos pedidos. Então é preciso a gente compreender essas lições, entendermos o que nós estamos pedindo. E logo depois vocês, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça para pedir um absurdo desse a Deus? Entende? É quando cai a razão, é mais obnubilada pelo quê? Pelas coisas da terra. Eu peço uma casa, eu peço um carro, mas não sei. Se eu não usar o sentimento que a minha atitude de pedir a Deus aquilo está me fazendo galgar um patamar ou algo em minha vida que venha destruir a vida de alguém. Acontece muito isso. E as pessoas ficam enlouquecidas e muitas vezes bravas conosco. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Galgarmos numa empresa um patamar de superioridade num nível superior, num nível acima do nosso. Mas lembre-se, alguém saiu. Alguém saiu. Este não foi promovido, ele foi demitido. Entende o que eu quero dizer? Então, muitas vezes nós pensamos que estamos galgando o cargo daquela pessoa e nos esquecemos que estamos ferindo alguém. Mas eu não tenho culpa, foi a diretoria, foi a empresa que pediu. Eu sei, nós sabemos. E não, você não vai negar a promoção de forma nenhuma. Mas você terá que lembrar que alguém está ressentido com você, porque você foi ocupar o seu lugar. E ele pode até achar que você usou formas escusas para chegar àquele ponto, para aquele local. Então imagine, o nosso irmão que estava galgando por Jesus no meio do sinédrio, para que o sinédrio pudesse auxiliá-lo, para que o sinédrio pudesse dar a oportunidade para que Jesus pudesse falar, mostrar o seu poder, dar toda... Judas estava certo disso. Ele foi muito bem conduzido pelo sinédrio a compreender que seria assim. Mas quando ele viu a situação em que se encontrou, ele tinha recebido moedas. E ele disse, não, mas não foi isso, a minha ideia não é essa. Não é transformar ele num cordeiro vivo. Não, não um ser humano. E foi o que aconteceu. Caindo em si, percebeu que todas as suas artimanhas, todo o seu procedimento tinha sido funesto. E ele diz, o dinheiro constituía o preço de sangue. O Sinédrio, quando recebeu aquelas moedas, vejam como eles sabiam de quem se tratava e quem era Jesus. E eles logo buscaram desfazer-se rapidamente do dinheiro. Adquiriram um terreno. A história nos conta. O Sinédrio adquiriu um terreno para enterrar estrangeiros. Ali naquele... Pessoas que não fossem dali da terra. Pessoas que morressem por ali, que não fossem... Para tirar o poder do sangue que estava em suas mãos. De um inocente. Judas entendeu, caindo a ficha, caindo em si, entrou em desespero. O Cristo tentou atenuá-lo se nós não buscarmos compreender que em todos os momentos o Cristo dizia, e eu te amo, eu gosto de ti, eu confio em ti. Não, Jesus não estava mandando ele fazer nada que fosse para levá-lo ao suicídio. Claro que não. Evidente, muitos espíritos ainda usam esse termo. Jesus sabia que Judas ia tirar a sua própria vida? Não, que é isso? Não, isso é livre-arbítrio. É um desequilíbrio da criatura humana. É um desatino. É a atitude extrema do desequilíbrio do livre-arbítrio. Você utiliza-se contra si mesmo. Então, veja, os sinédrios, sabendo disso, compraram um terreno, fizeram um sepulcro para os estrangeiros, desde então chamado Campo de Sangue. Por quê? Porque ali era enterrado pessoas de fora, que não tinha nada a ver com eles. Vejam mesmo. Entendem? Então, assim como Judas estava se livrando das moedas, veja, quando ele recebeu as moedas e percebeu que aquelas 30 moedas eram para entregar o Cristo e não para fazê-lo chegar onde ele pensava que Jesus ia chegar, ele devolveu, ele jogou lá, jogou as moedas dentro. Veja, a profunda expressão simbólica dessa recordação e com a sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas.
a mesma, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Estamos fazendo até hoje isso. E vou lhes dizer por quê. Porque muitas vezes nós estamos na casa espírita e falamos em prosperidade. Não, não é proibido prosperidade. Prosperidade não é uma coisa ruim. Prosperidade não nos traz nada de dificuldade. Não, 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 não. A prosperidade nos traz a condição de vivermos bem e melhor. Isso não é proibido. O que nos faz ficar preocupados é quando nós, que somos espíritas, pedimos a prosperidade como se a prosperidade fosse tudo para nós. Veja, novamente, desvirtuamos os valores da carne com os valores espirituais. Se nós chegássemos na casa espírita, você que participa da casa espírita, você já contou se chegou alguém aí na casa espírita no Selec? Eu já perguntei isso aí outra vez, falando mais ou menos sobre esse assunto. Você já recebeu alguém que ele chega e diz assim: eu vim aqui para pedir a vocês que me ajudem a ser mais paciente, a ser mais humilde, me ajudem, me conduzam na casa espírita para que eu possa ser mais fraterno, me ajudem porque eu preciso ser mais piedoso, mais compassivo, compreender melhor os meus seres irmãos, principalmente os do lar. Não, né? As pessoas não chegam pedindo isso. As pessoas pedem paz, as pessoas pedem isso, aquilo, outro, e coisas materiais. Muitas vezes vêm com o intuito de arrumar um emprego, como se a casa espírita fosse um banco de empregos. Ah, mas eu quero livrar-me das vibrações negativas oriundas dos seus próprios pensamentos e atitudes. Então, quando nós oferecemos na casa espírita, veja a leitura do Evangelho, o passe, a prece, os trabalhos edificantes do bem, para a reforma íntima, para a transformação moral. Mas as pessoas não querem, eles querem os privilégios, eles querem a esperança dentro de vantagens materiais. E eles fazem isso inconscientemente, é natural. E as pessoas, muitas vezes, a gente repica isso dentro da casa espírita como se fosse verdade, gente. Então, isso é profundo, isso é muito importante para que nós possamos, num dado momento, olharmos para isso e compreendermos que não é somente isso, é muito mais. É muito mais, porque além de nós estarmos vislumbrando coisas superiores, coisas melhores, olha lá, agora ele nos conduz a pensarmos novamente que os... Desculpem aqui, eu não sei se voltou. Privilégios passageiros, tá? Vamos ver aqui. Vamos dar play aqui para que a gente possa, né? E essa, veja, ele dizer, deixa só chegar aqui, viu, gente? O novo texto. É porque demora um pouquinho, porque ele espera que seja lido, né? Mas não tem problema, a gente vai puxar um pouquinho para frente. Vamos ver se está dentro agora. Isso, vamos lá. Continuando. E aí ele continua. Quando podem examinar a extensão dos enganos em que se acolheram, procuram desesperados os compassas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube no criminoso movimento. Pois, não, não, calma, gente, me perdoem. É porque eu acho que passou demais.
Pronto, acho que é essa aqui. Vamos lá. Isso, me perdoem, viu? Bom, esse aqui é o campo de sangue e os privilégios que eles tinham. Perfeito. Foi o último texto que a gente leu. E o próximo é esse aqui. Agora. Pronto. Vamos lá. Agora. Quando podem examinar a extensão dos enganos em que se acolheram, procuram desesperados os compassos de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas, para o sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino de perfeição em Jesus Cristo. Olha que lindo. Agora vamos fazer uma análise profunda que aqui Emmanuel quis dizer isso para nós. Veja que coisa interessante. Quando nós olhamos para a reencarnação, que é disso que ele está falando, o texto está falando de reencarnação. Vejam, quando a gente começa a extensão, os enganos que acolheram, procuram desesperados os compassos das suas ilusões, tentando devolver-lhe quando lhes coube os criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Ou seja, nós tivemos compassos, coisas que nós fizemos no passado, e esse movimento nos faz o quê? Voltarmos à vida, a nos reencontrarmos, para sanarmos essas dívidas, entre aspas aí, tá? Para não dizer que a gente veio para cá e a gente fica nessa história. E espírito tem muito disso, de querer lembrar a pessoa, dizer, olha, você está aqui pagando coisas que você fez errada. Não, nós não viemos aqui para pagar nada. Nós viemos aqui para acertos de contas. E acertarmos contas é mais ou menos uma frase, eu não sei se você já viu uma que está muito bem delineada nesses vídeos de internet, que ele escreve assim, se você acendeu a luz, olha aí, acendeu a luz, apague. Entende o que eu quero dizer? Se acendeu, apague. Isso não é pagar. Você está repondo. Pagar é quando você paga por algo que você ainda não experimentou. Mas quando você está repondo, eu tirei a vida de alguém. Eu vou repor a vida desse alguém. Se eu matei, eu vou dar à luz. Eu vou ser a mãe ou o pai daquela criatura. Isto é repor. Isso é ressarcir com a lei de Deus. Se eu retirei algo de alguém, eu preciso devolver algo para este alguém. Entende o que eu quero falar? É uma coisa muito mais profunda, gente. É uma coisa muito mais valorosa. Então, veja mesmo, quando nós começamos, isso é a sansar, olha, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, é uma lei. Mas ele diz assim, mas vejam que é preciso, é dolorosa e áspera, para sepulcro de cadáveres dos seus pesadelos delituosa, estranho ao ideal divino, é estranho. É estranho ao divino ideal do Cristo, do Pai Celestial, que é do progresso para atingirmos a luz. Quando nós nos perdoamos e ressarcimos, eu tirei, eu devolvi. Eu peguei, eu entreguei. Pronto. Se eu fiz isso, acabou-se. Agora, porque ao invés de estar procurando pagar os débitos, vidas passadas, por que você não está pensando em iluminar-se? Pôr algo no lugar daquilo que você eu retirei muito dos outros. Por que você não cria uma empresa filantrópica? De filantropia e começa a ajudar os outros. Aí você começa a perceber que o dinheiro que você tem não é seu. Pertence ao pai, que lhe empréstimo lhe deu, e que você está fazendo aquilo multiplicar, fazendo aquilo crescer, fazendo aquilo multiplicar. Ajudar o próximo. Então, veja, agora eu não estou atrás mais de poder. Não, não. Eu não estou mais atrás de dinheiro. Eu estou tentando pegar o que eu tenho e auxiliar aos outros para sair da situação que se encontram de desastre moral.
E eu começo a progredir da seguinte maneira: as coisas espirituais, não coisas materiais. Essas não me fazem, veja mesmo, é o ideal divino da perfeição de Jesus Cristo. Não está atrás de quimeras. Gente, a sociedade humana, o ser humano na Terra, nós já conseguimos fazer tudo que vocês possam imaginar. Pirâmides. Nós fizemos o homem jogado no abóbada celeste, fora do cosmo, no cosmo. A gente já botou planetas, a gente já botou, satélites, a gente já fez meio monte de coisa. Inteligência artificial. O que vocês acham mais que a gente precisa? Nada. Agora, o que foi que a gente evoluiu moralmente? Veja que a ideia é essa. Nós temos que ter a filosofia, nós temos que ter a antropologia, nós temos que ter história, geografia, ciência, biologia dentro da casa espírita. E a moral do Cristo? O ideal divino da perfeição de Jesus Cristo. Cadê? É totalmente estranho isso. Nós estamos mais preocupados em pagarmos as nossas dívidas que pagar a dívida. Você não deve nada a ninguém, a não ser a própria consciência. Bom, se eu tirei a vida de alguém, eu devolvo. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer de bem em prol dessa pessoa? Eu botei essa pessoa no atoleiro, eu tirei o dinheiro dela, eu roubei elas, eu menti, eu usurpei a família dos outros. Que tal agora eu fazer todo um trabalho de consciência para o bem, para as coisas virtuosas? Entende quais são os ideais que esses que nós apresentamos aqui na Terra é fruto de um amargo e uma consequência daquele campo de sangue. É aquela coisa que a gente veja, é tão interessante que muitas vezes a razão, que é simbolizada. Vamos fazer o simbolismo que foi muito usado na Bíblia. A Bíblia usou muito simbolismo. Lembra que a razão era Adão, lembra? Adão era a razão e Eva a emoção. Aonde é que a miséria humana, ou seja, o pecado que ele chama, foi tentar? Ele veio na razão? Não. Ele foi primeiro aonde? Na emoção. Porque a emoção são as sensações, as coisas. Obnubila totalmente a, 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 a razão. E o que é que a Eva fez? Conta-nos a Bíblia que Eva veio e convenceu Adão. Porque por mais que ele tivesse razão, ele ficou obnubilado com o quê? Com essas coisas que pretensamente a vida nos dá, nos oferece. A sabedoria. Bom, a sabedoria sem uma conduta moral ética nos leva ao fundo do poço. Então, vocês imaginem quanto nós estávamos preocupados em realizarmos uma tarefa de crescimento simbólico. A razão, trazer o conhecimento, conhecereis a verdade. E a verdade geralmente é o quê? É as coisas materiais? Claro que não. Meu reino não é deste mundo. Gente, não tem nada a ver com material, não. Vocês estão ligados às coisas físicas. Vamos olhar agora o imaterial, o imponderável, as coisas espirituais, que nós não queremos aceitar. Nós não queremos aceitar de hipótese alguma. Nós queremos simplesmente viver das coisas materiais e começarmos a dizer às pessoas, você vem para o centro espírita, uma passe, você precisa para se organizar na vida, para você crescer, fazer uma universidade. E as coisas espirituais? Quando é que você vai falar nelas? Quando é que você vai começar a incentivar as pessoas a elas terem mais caridade, mais ponderação, mais equilíbrio, mais harmonia interior? Esqueça as coisas materiais. As coisas materiais serão dadas por acréscimo da misericórdia divina. Por acaso o Pai Celestial deixou de alimentar um desses pássaros? Salomão, com todo o seu dinheiro, com toda a sua inteligência e riqueza que ele tinha, ele se vestiu melhor do que uma dessas do lírio do campo? Entende o que eu quero falar, gente? É uma coisa mais profunda do que vocês possam imaginar. Nós estamos estranhamente ligados a algo que não nos faz compreender ainda. Deixa eu ver aqui, acho que agora ele já passou para a segunda fase, né? Na outra página aqui, eu acho que já. Eu acho que eu estava falando e ela foi passando. Isso, deixa eu olhar aqui. Só um segundo. Porque na outra. Olha ela aqui. Perfeito. Vamos aqui para outra. Irmãos em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário
das reencarnações. Olha, preste atenção. Preste atenção. Emmanuel nos chama a atenção. Irmãos em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações em lutas por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Não troques o Cristo imperceptível, imperecível, por um punhado de cinzas misérrimas. Porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Compreendeu agora? O ciclo da vida não foi feito para a gente ficar nele, nascer, morrer, renascer, morrer, renascer, morrer, renascer. Não, progredir sempre. É a lei. Mas é o progresso da lei de Deus, não dos homens. Sermos honestos, sermos probos, retos, mas tem que ter os sentimentos que nos faz leveza. Veja, eu perguntava a um irmão, certa feita em uma dessas nossos bate-papos, eu dizia, você não quer acabar com a sua reencarnação? Ele disse, não, de jeito nenhum. Eu disse, por que não? Eu quero acabar. Irmãos em humanidade, que ainda não pudesse sair do campo milenário das reencarnações. Vai ficar nisso o tempo todinho, nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer. Quando é que você vai progredir sempre? Você está tentando enterrar o pretérito. Veja, para retirar o peso da dor, são os antigos presentes que entregaram Jesus. Do mesmo jeito, trocando Jesus pelas coisas materiais. 30 moedas. E Judas se matou. E nós continuamos ainda nesse nascer, morrer, renascer. O progredir sempre não aparece nunca. Entende onde nós queremos chegar com nossa conversa informal aqui a respeito desse campo sangrento? Nós estamos querendo determinar que vamos permanecer nessas encarnações milenares. Gente, o Cristo veio aqui conosco há mais de 2.000 anos. Estamos ainda aqui, nascendo, crescendo, morrendo e renascendo ainda. Aí morre de novo. Aí nascendo, crescendo, morre. Quando é que a gente vai sair disso? Desses milenárias reencarnações. Quando nós chegamos certa feita a falar em live aqui, que nós já tivemos em média 700 encarnações, eu vi tanta gente pular. Onde é que você leu isso? Eu digo, é história. Olha a história da humanidade. Gente, é conta, matemática. Dá para despertar? Conta matemática. Vamos supor que você passe 50 anos aqui, reencarnado, em média. Não estou falando 20, 30, 1 ano, 2 anos, não sei. E 100 anos no mundo espiritual. Pega a data que você nasceu e vai botando 50 a 100, 50 a 100 para trás. Vá. Quando chegar em 2.000 anos, veja quantas encarnações você já teve. Aí passe do Cristo, passe dos essênios, passe daquele povo lá de trás, dos egípcios, vá à época do primitivismo. Experimente. Rinaldo, a minha já deu mais de 700. Eu digo, engraçado, né? Aonde é que você foi buscar isso, Rinaldo? De faça a conta. Irmãos em humanidade que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações. Quando é que a gente vai sair das coisas carnais que nos prende, que nos obstacula o crescimento moral? Tem gente que está na fofoca faz tempo, tem gente que está na mentira faz tempo, tem gente que está na desonestidade faz tempo, tem gente que está ainda no processo de elaboração do conceito a respeito de desonestidade. Assim, até. Muitos. Então, quanto tempo a gente vai passar nisso? Aí Emmanuel nos conclui, irmãos em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar pretéritos crimes
que não se coadunam com a lei de Deus. Ainda está naquela coisa, um mata, outro mata. Ah, mas ele me perseguiu. Aquele é um miserável, aquele homem me deixou. Ah, aquela mulher me traiu. Gente, ainda estamos nisso. Perdoa, te liberta e segue em luz. Ah, mas é fácil fazer isso, não. Você está falando que você não tem aquela miserável do seu lado, porque você está prendendo os outros. É apego. Solte. Solte. Você só tem você. Você não tem mais ninguém. Agora, se você quer se fixar em alguém, que tal se fixar em Jesus? Porque você não vai conseguir chegar nele. Compreende o que eu quero dizer? Então, esse momento em que nós estamos fazendo esse progresso, esse crescimento, essa elaboração, que parece ser uma elaboração eterna, não parece ser. Parece uma coisa extremamente poderosa, gente, em nossas vidas. E nós ficamos quase que penetrando nessas coisas absurdas, mesquinhas, que ainda não compreendemos. Parece que você fica naquela cansada, nascer, morrer, é nascer ainda, progredir sempre. Não, progredir sempre não, Hinaldo. Eu não vou querer, não. Essa parte aí, eu não vou querer, não. Eu vou querer continuar com nascer, morrer, renascer ainda. Nascer, morrer, renascer ainda. O progredir a gente não quer, gente. Então, por isso que ele diz que esses campos sangrentos foram instituídos na época dos judeus. E nós estamos ainda para enterrar essas coisas. E estamos vendo, a frase mais interessante que ele diz aqui, que eu achei fantástica. Deixa eu achar aqui, viu? Ele diz aqui, sepultando, veja, profunda a expressão simbólica desta recordação com a luz, com a sua luz. Cabe-nos reconhecer que a memória dos homens continua em perfeita ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente com esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando, porém, examinar a extensão dos enganos que se acolheram, procurarão desesperados os comparsas. Mas eu quero chegar naquela parte que ele fala trocar as coisas espirituais, simplesmente por cinzas. Águas passadas não movem moinho, gente. Já passaram. Ah, mas numa vida. Peraí, ainda tem gente querendo recordar coisas passadas. E para lembranças do passado. Gente, tu lembra, perdoa e segue. Então, nós não podemos estar, veja, ele diz, ó, expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmãos da humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, por que é que nós vamos ficar assim, nesse nhenhenhen? Quando é que você vai optar? Não, peraí, vou parar com essa história de ficar me estranhando com alguém, brigando porque a fulano recebe mais espírito do que eu, porque a cor da casa dele é melhor, não, porque o carro dele é melhor do que o meu. Quimeras, coisas passageiras, tudo vai ficar aqui. São tudo o quê? Eu estava querendo achar a frase, mas daqui a pouco eu vou achar aqui. E ele fala nisso, aqui. Mas sepulcros estrangeiros, cara, reconhece. Eu vou achar, daqui a pouco eu acho aqui. Gente, por que nós vamos ficar apegados às coisas materiais? Veja, há pessoas. Há pessoas que não querem largar outro. Ah, mas é o meu amor. Gente, lembremos-nos, muitas encarnações, muitos maridos, muitas esposas, muitos filhos, muitas mães, muitos pais, muitas sogras, muitos amores, muitos dissabores. Isso é só para que, veja mesmo, não tem nada a ver essas relações. Não tem nada a ver dessa pele para fora. Não. Tudo isso foi para você aprender aqui dentro. Como se relacionar com as pessoas. Por que tantas mulheres? Não, porque eu sempre estou repetindo o mesmo processo. Eu fico nascendo, crescendo,
vivendo sendo egoísta. Aí ele diz, vai de novo, tenta aprender a não ser egoísta. Alijar da alma o egoísmo, alijar da alma as imperfeições morais. Não, não é desapegar da casa e do carro, não. Que você reencarnou, adquiriu casa, palacetes, mansarda, coisa linda. Não é mais seu. Já desencarnou, já deixou para trás. E aí é tão forte isso que a gente quer deixar filhos. Os filhos para nos darem heranças no futuro. A gente reencarnar na mesma família e receber tudo de volta. Eu já vi gente dizer isso. Menina, eu vou construir uma casa maravilhosa, com a fundação muito boa, com móveis de mogno, com coisas assim. Vou botar verniz e coisas boas, verniz de navio, para nunca enferrujar essas grades. Para quando eu voltar, está tudo aqui ainda. Ah, pode até encontrar, mas com outros donos. Você é aquele empregado que vai varrer a frente. Você é aquele que nem entra na casa. É o guarda de vigilância que fica na porta. Olha para aquele castelo e diz, ai, meu Deus, eu conheci ele todo. Eu já vi tantas pessoas. Por quê? Porque você está ali para aprender a desapegar, a amar, a servir, a criar luz na consciência. Se desapegar das coisas materiais e se ligar às coisas espirituais. Provocando em si mesmo as condições de dizer, Senhor, dai-me força, Senhor. Vamos orar, né, para agradecermos esse momento que nós tivemos aqui. Dai-nos força, Senhor, de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, Senhor, onde poderá se refletir a vossa imagem. Como Moisés sobre as montanhas, nós queremos de braços abertos dizermos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, que fará de nossas almas ascendermos até ti, Senhor. Despojado de todas as coisas materiais, não olharmos mais, Senhor, as coisas que nos impedem a subir com a leveza da alma e encontrarmos na calma a redenção. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos a todos, aos encarnados, aos desencarnados, aos irmãos de humanidade, que ainda como nós estamos nos arrastando para construirmos um ideal de amor e de fraternidade. Aos nossos irmãos queridos do SELEC, muita paz e que Deus nos abençoe.